Olá, amigo internauta do Bom Dia, seja bem-vindo a mais um Bom Dia na Arquibancada. Hoje, a ausência do apresentador oficial Alexandre Moreno, que dizem que está com TPC, tensão pré-Corinthians, a estreia da Libertadores. Pré-Libertadores. Pré-Libertadores, exatamente. Bem, tudo bom com você, BH? Jóia. Editor do site canhota10.com, colunista do Bom Dia. E do meu lado direito, repórter aqui do Bom Dia de Bauru, Gustavo Longo, que vai falar um pouquinho sobre o Noroeste, né? Acabou de ter treino do Noroeste, vai falar um pouco sobre o Santos, que é o time do coração dele, que está pintando como favorito de novo esse ano, né? Bom, vamos começar a fazer então só aquele giro pelos nossos times das praças, né? Falar um pouquinho da rodada do fim de semana que passou. O BH tem os resultados estão aqui. A gente vê, né, BH, que é o Paulista de Jundiaí foi, acho que, o time mais prejudicado nessa rodada, né? A gente teve um lance, aquele pênalti bizonho que o árbitro assinalou. Só ele viu mão na bola naquele lance, vocês chegaram a ver o lance? Realmente, só o árbitro. O zagueiro até ameaçou, né? Eu acho que o árbitro foi na ameaça, né? Ameaça. E perdeu aquele embalo de só vitórias, né? Mas mesmo assim ainda tá bem, tá ali na terceira posição, empatado com o Palmeiras. Também, e o time se segurou, porque naquele lance, além do árbitro marcar o pênalti, ele expulsou o zagueiro, o Rodrigo Sabiá, que é irmão do Eli Sabiá, né? E mesmo assim o time conseguiu. Santos, verdade. Conseguiu segurar o empate, né? O Paulista está com 7 pontos, poderia estar com 9, com 100% de aproveitamento, e não fosse esse erro grotesco do árbitro. E o pessoal do Bom Dia de Jundiaí informou pra gente ontem que a direção entrou com uma representação da Federação Paulista contra o árbitro, mas falar a verdade, essas representações não dão em nada, né? No máximo o árbitro não volta a apitar no jogo daquele time, até para evitar o mal-estar. Mas se não volta algumas rodadas, algum dia ele reencontra o time. O ponto foi perdido, o estrago já foi feito, não vai alterar o caminho do Palmeiras. É só aquela pressão mania, de bastidores, né? É uma mania de que os times grandes que tinham bastante isso, agora os times pequenos, o Noroeste cansou de fazer isso, né? O Noroeste já avisou também ia fazer também, vai né? entrar com competição contra o árbitro que captou o jogo contra o Corinthians, mas o estrago já foi feito, né? Os 2 pênaltis não foram marcados e o time conquistou o terceiro. Falar um pouquinho então, já que a gente citou o Noroeste aí, o Noroeste que empatou de forma brilhante assim contra o Corinthians, foi bom né? resultado. Pessoal, os corintianos estavam achando que ia ser um treino de luxo para a Libertadores aí. E vocês dois que viram o jogo, contem um pouquinho mais ou menos assim, o que vocês sentiram no Noroeste. O Matheus realmente está assustando ainda ou ele já conseguiu acalmar? Não, eu acho que ainda assusta. Acho que tá na hora de pensar no Alisson aí, que vem com currículo, e tudo bem que currículo não joga, mas entra com currículo em campo e aí se corresponder continua. O Matheus tem dado um susto, sim, é bom zagueiro, teve uma passagem até razoável em 2009, mas tá assustando sim. E em relação aos 2 pênaltis do Aleilson, não é nem pela parte noroestina que me toca, mas eu acho que os 2 foram pênaltis, sim. Eu revi os lances ontem. Pelo menos um, né? Aquele que o jogador tá com a perna, né? Que tá com a perna entre a bola e o pé do adversário. O corintiano chega para tentar pegar a bola, mas pega o pé dele antes, né? Você diz o primeiro, que o Márcio Gabriel reclamou e foi expulso. Eu acho que aquele lá foi o mais claro, mas o segundo, ele também foi calçado, o movimento da perna lá do Marcelo Oliveira. Mesmo que ele tenha desviado a bola antes, não justifica, porque a bola nem foi. É mais fácil dizer que a bola resvalou nele do que ele tirou a bola e a perna ficou. Que era um argumento do Xande. O Alexandre, grande corintiano. E Gustavo, você acha que o Noroeste sentiu assim, a ausência do Otacílio Neto? O Thiago Marinho, que até fez o gol, né, do time, ele conseguiu dar uma outra cara, uma outra dinâmica pro time? Olha, eu senti um pouco. O Otacílio Neto é o grande destaque da equipe do Noroeste, a grande contratação para esse Paulistão. Mas acho que o Thiago Marinho soube corresponder, entrou muito bem contra o Corinthians. Na minha opinião, deveria ter continuado no jogo, não deveria ter saído. Ele saiu reclamando, inclusive, mas aparentemente tudo já resolvido lá nos Ossos do Alfredão. Eu acho que o Thiago Marinho fez um bom jogo, então não sentiu tanto a ausência do Otacílio como imaginávamos que o Noroeste poderia sentir na partida. E agora amanhã o Noroeste que pega o Bragantino aqui em Bauru, volta o Otacílio, o Thiago Marinho sai do time, como está o time? É a grande dúvida, né? Acabei de chegar no treino do Alfredão, né? O Luciano Dias resolveu
manter essa dúvida, deixou aberto a escalação, ele não confirmou nem o substituto do Marcos Gabriel, que foi expulso. Provavelmente ele deve entrar com o Gustavo, lateral esquerdo improvisado lá na ala direita, mas ele também não descartou a utilização do Júlio César que é o volante. E com relação ao Tacílio, o Tacílio volta, é certeza, mas ele não pode ficar de fora, né? Ele tira qualquer um, menos ele, né? Ele só falta definir ainda se ele vai tirar ou o Vandinho e manter o 4-4-2 ou tira o Thiago Marinho novamente e continua com o Estrela atacante. Qual você acha que seria a melhor alternativa para o Noroeste, BH? Vandinho ir para o banco de reservas. Até... Mas ele não jogou mal. Não jogou mal, né? Mas como não está inteiro ainda, talvez jogando só um pedaço do segundo tempo ele seja mais efetivo. E o time com 2 armadores, o Ricardinho e o Marinho, acho que funciona melhor. Eu acho que fica um pouco mais equilibrado, né? Fala um pouquinho dos times de Rio Preto que estão na segunda divisão, o Rio Preto e América, que teve um grande clássico lá em Rio Preto esse fim de semana. O Rio Preto levou a melhor, ganhou 2-1, uma vitória de virada e... Na classificação, assim, nesse começo ainda está todo muito embolado. Ninguém ainda ganhou os 3 jogos. O líder é o Catanduvense, que de um dos tem 7 pontos, o outro é o 15 Piracicaba também com 7 pontos. O América e o Rio Preto estão ali com 4, quer dizer... Não vão brigar, acho que não vão correr risco de rebaixamento os 2 times de Rio Preto, mas se quiserem algo mais vão ter que suar um pouco a camisa aí, né? Aliás, um dos autores dos gols foi o Sérgio Manuel, lá fui eu ver se era aquele, não é? Não, só faltava. Bem mais jovem. Não, de velho já basta o Rivaldo no São Paulo, que nós vamos comentar no segundo bloco aqui embaixo. Mas o Rio Preto, como a gente vinha falando nos outros programas, ele vai aproveitar 5 garotos do Sub-18 que foram bens na Copinha, né? Talvez aí mescle com alguns jogadores mais experientes, pode dar um resultado bacana aí no fim. Outro time de Rio Preto é o Mirassol, que vem fazer uma boa campanha no Paulistão, ganhou de novo, né, no fim de semana. Ganhou do Mogi fora de casa, 1-0, já está ali com 6 pontos. E esse Mirassol, Gustavo, você acha que, comparando com o Noroeste, é um time bom, melhor ou está muito embolado? O Mirassol está ali naquele meio, né? Os times do interior que podem almejar aí a classificação entre os 8 primeiros, né? A classificação até a Série D do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo de alguns clubes, né? Para ficar na Série D, o que ele precisa? Ele precisa ficar entre os 8 primeiros, necessariamente, né? Ele tem 9 concorrentes, né? Que também disputam uma vaga na Série D, Noroeste é um deles, inclusive. E se ele conseguir confirmar essa vaga entre os 8 primeiros, certamente ele é uma das 2 equipes. Eu tenho uma grande dúvida em relação a isso, até perguntar para a ouvidoria da federação para sacramentar essa dúvida. Se a classificação para a Série D será definida ao final da primeira fase, os 2 melhores classificados, excetuando quem é da A, da B e da C, ou se as quartas de finais e eventualmente semifinais e finais também contam. Quer dizer, terminado o campeonato, a classificação final ou a fase de classificação? Eu acho que tem que ser a fase de classificação. Eu acredito que é a classificação final. Creio que sim que vai ser levado em conta a classificação final, porque se o time chegou até uma semifinal, não tem uma coisa certa é que o troféu do interior, suponhamos que os 2 melhores do interior cheguem, os 4 melhores do interior cheguem às semifinais do troféu do interior. E aí o troféu do interior vale as 2 vagas para a Série D, é complicado. Até me confundi, me embolei agora. Mirassol, que além de uma campanha boa, anunciou ontem Fabinho Capixaba, lateral direito, que já passou pelo time em 2008. Esse é aquele. Esse é aquele. E Daniel Marques, que também é aquele, zagueiro que já passou por Palmeiras, Grêmio, Paraná Clube, enfim. Mas são reforços com um time do interior bons, considerados bons, né? Fala um pouquinho dos times lá de Sorocaba, o Atlético de Sorocaba, que no fim de semana, Atlético de Sorocaba, se eu não me engano, ele tá com... Pegou o Guarani, exatamente, perdeu em casa, foi um tropeço, assim, até esperado, porque o Guarani teoricamente, um dos favoritos para subir, né? Porque o Guarani tem ele tem sempre a obrigação de se impor, né? A camisa dele tem um pouquinho mais de peso do que as outras, não, time campeão brasileiro, né? Se bem que já vai longe esse título brasileiro. Acho que eles faz tempo que eles não comemoram nada, né? Esse argumento aí já não está colando muito, não. Mas é um time de tradição, um time de história. Não que o Atlético Sorocaba não seja, mas é um time que tem uma história no futebol nacional. Acho que o maior argumento do Guarani, na verdade, é porque ele tem que ter um elenco já visando a Série B. Aqui pelo menos ele está garantido. Os outros times ainda buscam alguma coisa.
O técnico do Atlético Sorocaba, apesar da derrota, o Paulo Roberto Santos disse que gostou do time. É difícil, né? É uma coisa que parece até contraditória, você perder e gostar do time. Então, É que nem o Helena na coluna dele do Bom Dia. que gostou do empate Que gostou no do Brasil, empate da do Brasil seleção. Sub-20, foi o melhor jogo. Verdade. Já o São Bento perdeu fora de casa para o São José 2-1, né? E também está com 3 pontos, está uma situação um pouquinho mais delicada aí, mas assim, acho que não corre riscos ainda de se preocupar com o rebaixamento. Fala um pouquinho também do São Bernardo, né, na Série A1, que é o ano de estreia dele, né, na Série A1. O São Bernardo faz uma campanha até razoável, está ali com 4 pontos. Eu estava vendo umas estatísticas, o São Bernardo é o time que menos levou cartão até agora, levou um só. Se você considerar que perder para o Santos é absolutamente normal, Que foi a única derrota dele até é uma agora. boa campanha, uma vitória e um empate, ele acertou na partida com o Santos. Então vamos falar um pouquinho de Santos, né? O Santos que parece que está sobrando de novo nesse começo do campeonato, Gustavo. Você acha que vem aí Libertadores, Olha o tamanho do né? sorriso do rapaz. Nós temos que aproveitar enquanto a fase está boa, né? Eu comentei já com alguns amigos, eu espero que essa fase dure até julho, pelo menos, até o final da Libertadores, né? O Santos realmente está demonstrando um futebol até acima do esperado, né? Eu, como torcedor, não esperava que o time fosse jogar tão bem assim logo nas primeiras rodadas. E lembrando que falta o Ganso e falta o Neymar, né? As principais E falta o estrelas. Arouca, e falta o Charles. O Jonathan ainda tá pegando Mas ritmo. Se a equipe manter esse ritmo, tem tudo para ser a grande sensação do primeiro semestre novamente. Não é, eu acho que caminha para isso mesmo. E o Elano parece um jogador assim. Ninguém comentou muito da contratação do Elano, né? Quando ele chegou no Santos, todo mundo fala muito em Ronaldinho Gaúcho, estava aquela especulação, Adriano. O Elano chegou, parece que é um jogador assim, que simplifica a maneira de jogar da molecada. Enquanto a molecada do Santos às vezes, né, tenta uma firula ou outra, o Elano é um cara assim, que joga de maneira mais simples pro time mesmo e fez 2 gols. O Adilson Batista acabou de afirmar que o Elano é o treinador dentro de campo. Isso que é um elogio, né? E é um cara que veio de uma Copa do Mundo que ele não foi mal na Copa. Não, foi o melhor jogador do Brasil na Foi um dos poucos Copa. que se salvaram. Né? E detalhe que o Elano simboliza o jogador que retorna, né? Ano passado o Santos teve o Robinho, né? O grande ídolo recente da torcida. Esse ano tem o Elano, que tem uma história também no Santos. E realmente aparentemente vai dar tudo certo, igual deu certo com o Robinho, né? Esperamos, eu como torcedor espero pelo menos. O Santos só não é favorito para os campeonatos que ele não disputa. Se jogasse o Carioca, seria favorito. também. E esse Michael Leite, de repente da noite pro dia, assim, virou craque agora ou ainda é cedo? É um jogador que tem que ser melhor avaliado aí? Não, o barulho todo é por conta da novela aí, do pré-contrato com o Palmeiras. E aí a cada gol que ele faz, o arrependimento do Santos aumenta, né? Então tá mais em cima disso. Aliás, o artilheiro do Paulistão, toda vez que o Michael Leite pega na bola, o narrador fala assim: lá vai Michael Leite, que tem pré-contrato com o Palmeiras. Lá vai Michael Leite, tem pré-contrato com o Palmeiras. Já tá enchendo o saco. Você acha que ele vai parar onde no nessa? Você acha que ele vai pro Palmeiras mesmo? Olha, a não ser que o Santos encontre uma brecha jurídica para não pagar a multa, não tem nem um jogador que está sob contrato você pagar por ele de novo. Não existe. Não faz sentido. Né? Vamos dar uma orelha de burro para a diretoria santista sem pagar esses 5 milhões. O Palmeiras já deve ter se armado, já porque o Palmeiras tinha um pré-contrato com o Thiago Neves em 2007 perdeu o Thiago Neves pro Fluminense. O Thiago Neves acabou renovando pro Fluminense. Então, dessa vez deve estar melhor redigido esse pré-contrato. Com certeza deve estar melhor redigido. Então acho que por isso ele né? deve ir pro Palmeiras mesmo, porque se o Santos pagar 5 milhões por um jogador que era dele, aí é atestado de burrice. Bom, a gente fica no primeiro bloco por aqui. Aqui embaixo você assiste o segundo bloco. Vamos falar de Corinthians, Libertadores, São Paulo e o Rivaldo, convocação da seleção brasileira e muitas outras coisas aí. Até mais.